Entender o caminho crítico do projeto é importante para que você possa saber quais são aquelas tarefas que merecem mais sua atenção para não atrasar o final do projeto. E a gente vai observar o caminho crítico do projeto em todas as etapas do nosso projeto, porque ainda que você comece com um caminho crítico, à medida que as suas tarefas vão se modificando, outras tarefas que não eram críticas podem passar a ser críticas e você precisa ter atenção a essas tarefas. Caminho crítico já tem toda uma teoria por detrás dele, que é o CPM, o Critical Path Method, e muita coisa se você quiser entender a fundo essa metodologia. O Lean Six Sigma na análise de fluxos, de processos, usa muito essa lógica do caminho crítico, mas a gente vai focar aqui em como o MS Project mostra para você esse caminho crítico, que nada mais é que a sucessão de tarefas vinculadas que tem a maior duração. Na prática é isso. Então, aqui no meu gráfico de Gantt, eu vou colocar aí mais aqui, eu tenho uma série de tarefas vinculadas e algumas dessas tarefas, se atrasarem, atrasam o final do projeto. Algumas outras eu tenho uma certa margem que eu posso atrasar sem atrasar o final do projeto. Isso é útil para mim porque se em algum momento eu tiver que tomar alguma decisão sobre que tarefa eu vou priorizar em algum momento de algum recurso que está ausente, posso mover o recurso de uma tarefa para outra, deixar que uma tarefa atrase 2 ou 3 dias na realidade e começar ela depois porque ela não é crítica para o final do meu projeto. Como a gente identifica isso? É muito simples identificar isso no MS Project. Então a gente está aqui no gráfico de Gantt, na tabela de entrada. Eu vou lá na guia formatar e a gente vai formatar o gráfico de Gantt. Então se vocês observem aqui em estilos de barra, que ele te dá uma opção que é só marcar isso, tarefas críticas, e ele já marca em vermelho. Eu vou diminuir o zoom aqui, aumentar o gráfico de Gantt, porque eu quero ver todo o meu gráfico de Gantt. Eu vou diminuir o zoom. Lembra que diminuindo o zoom eu mudo minha escala temporal aqui em cima, porque eu quero ver esse caminho crítico. Ou seja, o Project marcou para mim em vermelho as tarefas que vinculadas, uma sucessão de tarefas que se atrasar vão gerar todo um atraso no meu projeto. Não significa que as outras não vão gerar atraso se não atrasarem. O que significa que as outras têm uma margem de atraso. Por exemplo, essas tarefas que terminam juntas aqui, observem que elas têm uma certa margem de atraso até o final do projeto, que está marcado por essa linha pontilhada no gráfico de Gantt. Elas têm uma margem. Eu posso atrasar um pouquinho a compra de bebidas, comidas e insumos, por exemplo, sem atrasar o final do projeto. Eu tenho uma certa margem. Eu posso revisar a lista, eu tenho uma margem maior em revisar a lista, eu posso revisar a lista mais adiante, sem atrasar o final do projeto. Mas essas aqui, elaborar a lista, enviar convite, confirmar participantes, alugar espaço, limpar espaço, instalar som, eu não posso atrasar de jeito nenhum, porque essas, qualquer dia de atraso, vai atrasar na entrega final do meu projeto, ok? Então você já começou a identificar. Se você ativar essa opção aqui embaixo de margem, ele, no gráfico de Gantt, ele vai colocar uma linha para te dizer que margem existe, porque você tem uma margem, mas não é uma margem infinita. Então eu tenho certa margem nessa tarefa, até esse dia aqui, e essas tarefas aqui tem uma margem também, essa aqui tem um pouquinho de margem, que eu posso, o gráfico de Gantt pode se mover nessa margem sem atrasar as tarefas seguintes. Por exemplo, eu posso deixar de revisar a lista até aqui, porque nesse momento eu tenho que ter a lista revisada. Por quê? Porque alguma tarefa vai depender de todo esse marco 1. Deixa eu ver qual é a tarefa resumo que depende do marco 1. Essa tarefa 2. Essa tarefa 2 só pode terminar quando o marco 1 todo terminar. Ela só pode iniciar quando o marco 1 terminar. Então, se essas tarefas atrasarem, vai atrasar a tarefa 2 e ela só pode atrasar um pouco sem que o atraso do resumo 2 impacte no atraso final do meu projeto. Então, clicando nisso, você já vê qual é a sua tarefa crítica. Okay? E uma outra forma de ter isso mais evidente é inserir algumas informações na minha tabela. Então a gente vai começar a editar a tabela, acho que é a primeira vez que a gente vai começar a inserir coisas na tabela. Lembre-se que o Project você não pode simplesmente inserir um campo novo, porque todos os campos aqui já são pré-definidos. Você pode inserir campos novos, texto. Mas os campos pré-definidos, eles estão em infinidade de campos que a gente usa em tabelas diferentes e você pode inserir qualquer um deles na sua tabela. O que eu vou fazer é que eu vou inserir algumas informações aqui que vão me ajudar a fazer a gestão desse meu caminho crítico. Okay? Então, na última coluna ou em qualquer lugar, por exemplo, se você quiser incluir aqui após a conclusão, por exemplo, você clica com o botão direito e você vem em inserir coluna.
Se você quiser inserir no final, ele já vai te dar uma opção, é só clicar aqui nessa setinha e ele já vai exibir os campos que você pode utilizar. Então eu vou colocar aqui após conclusão, então vou clicar com o botão direito, inserir coluna. E aqui ele vai me dar todos os campos pré-definidos que existem, ok? Então a gente vai buscar um campo chamado margem total. Por quê? Observe que os campos eles têm margem de conclusão, margem de início, margem livre, margem total. Margem de conclusão, ele vai me dizer quantos dias eu tenho para concluir essa tarefa sem impactar no final do meu projeto. Margem de início, quantos dias eu posso iniciar até o final do meu projeto. Margem livre é quantos dias de folga eu tenho hoje, que é essa margem que a gente viu nessa linha do gráfico de Gantt. E a gente vai colocar margem total, que é a margem total de atraso da tarefa. Então, por exemplo, eu tenho aqui a margem total de atraso das minhas tarefas. Então essa tarefa pode atrasar 7 dias, essa pode atrasar 11, são as que estão a margem maior. E algumas tarefas não tem margem nenhuma. E essas que não tem margem nenhuma, eu vou fechar um pouco aqui o gráfico de Gantt, a tabela, coincidem com as tarefas críticas, só aquelas tarefas que não tem nenhuma margem de atraso. Vocês veem 0 dias, 0 dias. Esse colocou a margem em semanas para ficar coerente com a duração, que a gente ia colocar a duração em semanas. Você vai observar alguns números quebrados, porque depois que a gente nivelou, lembra que o projeto alterou algumas coisas na nossa duração, para que a gente tivesse um projeto coerente, sem sobrecargas, ok? Se você planejou direitinho, ou se você não está satisfeito com o nivelamento, volta na aula anterior e refaz seu processo, refaz as durações, como você quiser, como você achar conveniente. E observe que algumas tarefas vão ter uma certa margem, de 3,6 dias, 0,17 semanas. Algumas tarefas vão ter margem, então você pode visualizar essa margem aqui e essa margem também total de atraso aqui. E uma outra informação, se você quiser ainda inserir uma outra coluna informativa para identificar quais tarefas são críticas, porque de repente você manda essa tabela por e-mail, é inserir uma outra coluna, que é uma informação. Vocês estão vendo que são muitos campos, a gente não vai discutir, daqui até o final do curso provavelmente vai discutir todos, mas até o final da primeira parte de planejamento, vocês já estão vendo os essenciais, os que vocês vão usar sempre. Eu vou escolher esse campo aqui, crítico, ok? Que é um campo informativo, para alguns pode ser interessante, para outros não. Ele simplesmente diz sim ou não, a tarefa é crítica, sim ou não. Obviamente, as duas colunas podem ser redundantes, porque se eu tenho 0 dias de atraso, é uma tarefa crítica, ela é vermelha. Se eu tenho margem, ela não é crítica. Mas lembrem-se, as tarefas que não são críticas hoje, com qualquer mudança, elas podem passar a ser críticas. Se elas atrasarem demais, ou se aumentar a duração delas por algum motivo, que você tiver algum recurso, por exemplo, e isso pode fazer com que uma tarefa que não é crítica hoje passe a ser crítica. Então eu recomendo que vocês deixem ativadas essas duas opções de tarefas críticas e margem. Se contamina muito seu gráfico de Gantt, tire apenas o margem, deixe tarefa crítica, para que você tenha em mente que isso vai mudando e que você veja sempre quais são as tarefas críticas, ok? Alguns casos, alguns projetos, pode ficar tudo vermelho. É normal, você pode dizer, mas ficou tudo vermelho no meu projeto. Acontece, alguns projetos são vinculados, é uma cascata, um depende da outra. Um projeto de software, por exemplo, você tem tantas coisas vinculadas, um depende do outro, que tudo é crítico. Se você tem um deadline muito forte, que você não pode mover ele, então tudo vai ser crítico no seu projeto. Isso é normal, não se assuste se você vê tudo vermelho no seu projeto. Então, para a gente finalizar e concluir aqui, entender caminho crítico é entender como você pode tomar decisões na hora de mudar os seus recursos de lugar para priorizar aquelas tarefas que não vão atrasar o final do seu projeto.